concurso público, vestibular, Enem, ele não exige apenas conhecimento gramatical, mas, acima de tudo, leitura e produção de texto. E neste sentido, a gente vai fazer uma aula hoje bem especial, porque nós vamos falar sobre conjunções. As conjunções, elas são primordiais, tanto na produção de texto, quanto na leitura, tá? Porque não dá para a gente compreender um texto em sua plenitude se a gente não tiver o mínimo conceito sobre conjunções, porque é ela que vai nos ajudar a estabelecer a relação de sentido entre as partes do texto. E quando a gente vai produzir uma redação, por exemplo, se a gente domina o uso das conjunções, facilita muito para eu fazer o encadeamento das ideias no texto, para eu manter o meu texto coeso e coerente. Se eu sei usar uma conjunção que estabelece, por exemplo, causa, consequência, uma que me dê ideia de tempo de forma adequada, se eu usar essas conjunções, se eu sei usar essas conjunções, vai me auxiliar tanto na produção do texto, para eu manter o texto coerente, coeso, bem arrumado, bem estruturado, tá? Como na interpretação do texto. A leitura é primordial. Leitura é primordial para tudo, tá? Então, alguns mecanismos de leitura, dentro desse mecanismo, nós temos as conjunções. Então, é primordial que a gente entenda bastante sobre conjunções, tá bom? Eu sou o professor Júlio, esse é o canal Ninguém Vai Reprovar. Sejam bem-vindos. Se você já conhece o canal, já é inscrito, dá o like, porque já sabe que vai valer a pena. Ajude a gente a fazer o canal crescer e a distribuir nosso conteúdo para mais pessoas, tá? Então, vamos à nossa aula. Se você tem um domínio sobre as classes gramaticais, e aí eu destaco os pronomes relativos, pronomes oblíquos, tá? Tem aula já no canal aí, procura aí, você vai achar. É importantíssimo, pronome relativo, pronome oblíquo, preposição, conjunção, são extremamente decisivas para a prova, eu diria isso, tá? Então, foco nesses 4 elementos, tá bom? Então, vamos lá. A preposição, ela serve, a função dela é juntar palavras. No vídeo passado eu dei o exemplo, casa, pedra. Tem 2 palavras, casa e pedra. Se eu colocar o de, eu estabeleço um sentido aí, casa de pedra. Então eu tenho agora uma estrutura que tem o significado, casa de pedra. Tá vendo? A pedra sozinha não diz nada, casa sozinha não diz nada. Mas quando eu falo para alguém casa de pedra, ele vai entender que é uma casa construída, feita de pedra, tá? Então, a preposição vai unir palavras. A conjunção, ela vai unir frases, ela vai ligar ideias, tá? Orações, ok? Se eu tenho, por exemplo, a menina entrou na loja, a menina comprou uma roupa. Eu quero juntar essas 2 frases em uma só. Eu posso usar a conjunção e. A menina entrou na loja e comprou roupas. Pronto, eu liguei 2 frases me utilizando da conjunção, tá? Então, conjunção serve para isso, para ligar frases, ideias, orações, e a preposição vai unir palavras, tá bom? Então, vamos para a tela do computador, tá? Antes de eu mostrar a definição, eu quero que vocês entendam o processo prático da conjunção, tá? Então, acompanhem. Vamos lá. Olha, tem aí, eu coloquei essa frase, tá vendo? Ele estudou e praticou exercício, mas não obteve sucesso na prova. O que a gente quer aqui, ó? Primeira coisa é identificar os verbos, tá? A gente identifica os verbos para a gente achar as orações, né? Lembra? Oração é qualquer frase construída com verbos, tá? São frases verbais. Então, oração tem que ter verbo, tá bom? Cada verbo ou locução verbal, ela corresponde a uma oração. Se eu pedir para você pegar um texto, te der um texto e falar assim, ó, quantas orações tem nesse texto? Basta contar o número de verbos ou locuções verbais.
E aí a gente vai saber. Se eu tiver 17 verbos, eu vou ter 17 orações. Se eu tiver 51 verbos, teremos 51 orações, tá? Então, oração é a frase feita com verbo. Para eu analisar aqui essa frase, a primeira coisa que eu vou fazer é achar os verbos, porque eu preciso achar as orações. Eu quero dividir esse período aqui em orações. Quantas orações eu tenho aqui nesse período? É isso que eu quero, tá bom? Vamos lá. Então, temos aqui 3 verbos. Ó, o verbo estudou, praticou e obteve, tá? Esses são os 3 verbos. Isso quer dizer que nós temos aqui 3 orações, tá? Eu coloquei aqui, ó, na outra frase, com cores diferentes, para você entender quais são essas 3 orações. A primeira oração é, ele estudou. A segunda oração, ele praticou exercício. E a terceira oração, mas não obteve sucesso na prova, tá? Eu tenho, então, a primeira oração, a segunda e a terceira oração, ok? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou separar essas orações. Ficaria assim, ó. A primeira, ele estudou. A segunda, ele praticou exercício, tá? Repare que o sujeito é o mesmo, tá? Se tem ele aqui, eu vou ter ele em todas as orações, tá? Ele praticou exercício, então, e ele não obteve sucesso na prova. Reparou? Essas são as 3 orações. Agora eu vou fazer um caminho inverso. Tá vendo? Se eu quero juntar essas 3 orações aqui, qual é a ferramenta que eu preciso para juntá-las? São exatamente as conjunções. Como é que vai ficar? Ó, eu vou usar a conjunção e, porque é uma conjunção que dá a ideia de soma, eu vou acrescentar uma nova ideia, tá? Ele estudou, ele fez isso, estudou e fez mais isso, praticou exercício. Tá vendo? O e, a gente vai ver depois, que é uma conjunção aditiva, tá? Então, olha, ele estudou e ele praticou exercício. E essa última oração, ela tem uma ideia contrária ao que a gente espera que aconteça, né? Porque ele estudou, praticou exercício, mas não obteve sucesso, tá vendo? Se ele estudou e praticou exercício, a gente espera que ele fosse vitorioso, né? Que ele tivesse sucesso, mas aconteceu o contrário. Então, a gente vai usar essa conjunção que estabelece o sentido contrário, tá? A gente vai ver daqui a pouco que ela se chama adversativa, tá? Então, nós vamos usar aqui, então, essas 2 conjunções, para quê? Para formar, para juntar as frases. Então, olha como é que ela ficou, ó. Ele estudou e praticou exercício, mas não obteve sucesso. Entendeu aqui a função da conjunção? Tá? Eu fiz um caminho para desconstruir essa frase, tá? Desmembrar ela, para depois rearrumá-la, tá? Da sua forma inicial, tá vendo? Igual tá aqui em cima. Então, eu usei a conjunção e o mais, tá? Para juntar essas daí, ok? Eu vou chamar a atenção porque a gente precisa dominar o que é oração, o que é frase, o que é um período, tá? Então, eu dou mais uma recomendação, assista a aula de frase, oração e período também, que tem aqui no canal, tá? Assista também essa aula. Continuando. Agora sim, a definição de conjunção. Vamos lá. As conjunções são palavras invariáveis que estabelecem a ligação entre termos de uma oração ou entre orações, possibilitando a organização do discurso e a clareza na transmissão de ideias, ok? Exemplo, olha, comprou pera e mamão, tá vendo? Quando a conjunção, ela pode ligar palavras também de mesmo valor semântico, tá? Olha, ligação entre termos de mesmo valor. Pera e mamão, tá? Pertence ao mesmo campo semântico das frutas, ok? Depois eu tenho a conjunção aqui estabelecendo uma ligação entre frases, tá? Gente, ó, só uma observação aqui, ó. Pera e mamão, ele tá adicionando, é aditiva, tá vendo? Quando eu falo que a preposição liga a palavra, a preposição liga a palavra, mas ela estabelece um significado quando ela liga. Aqui, pera e mamão são 2 coisas isoladas, mas que se acrescentam, se somam, tá? Essa é a função da conjunção. E que ela é aditiva, ela vai somar pera e mamão e abacaxi e vai somando, vai acrescentando, ok? Então não confundam. Vamos lá.
Ela iria ao cinema, mas está sem companhia. Tá vendo? Esse mais aqui está ligando a essas orações aqui, ó. Tem um verbinho aqui de uma oração e o verbo aqui está da outra oração. Tá joia? Tipos de conjunções coordenadas e subordinadas. Conjunções coordenativas, né, que são as coordenadas, são aquelas que ligam orações independentes. Vamos lá, mais uma pausa. Outra análise sintática que a gente vai postar a aula já daqui a um tempo. Nós estamos preparando as aulas sobre orações coordenadas e orações subordinadas, são muitas, extremamente importantes. Mas, só para você já entender a diferença entre oração coordenada e oração subordinada, é o seguinte: se eu tenho uma oração que ela entrou na loja e comprou roupas, tá bom? A primeira definição é que elas são independentes, elas não dependem uma da outra. Eu posso separar essas orações, que o sentido dela isoladas não fica comprometido, o sentido continua o mesmo. Então, quando eu falo que ela entrou na loja, eu posso botar um ponto. Tem sentido, tem um significado aí, tá vendo? Quando eu falo que ela comprou roupas, também tem um significado. Então, ela entrou na loja e comprou roupas. Essas duas orações, eu posso separá-las, que elas não vão perder o sentido, elas têm uma existência própria. Então, elas são só coordenadas. Quer dizer junto, tá uma do lado da outra, tá ordenada uma do lado da outra, tá? E a subordinada? Essas são dependentes, sabe? Existe uma oração principal e existe uma oração subordinada, que só existe por conta dessa principal. Por isso que ela é chamada de subordinada, está subordinada à outra, tá? Vamos ver aqui nos exemplos no computador. Olha, conjunções coordenativas, tá? Eu já vou repetir aqui, ó. São aquelas que ligam orações independentes, que eu acabei de falar. Exemplo: eu gosto de música pop e meu amigo prefere rock. Então, reparem, eu tenho aqui, ó, eu gosto de música pop, ponto. Eu posso terminar aqui. Eu posso falar perfeitamente isolado, meu amigo prefere rock. Não tem problema nenhum, essa frase tem sentido completo. Então, uma não depende da outra, por isso são coordenativas, tá? E a gente vai ver daqui a pouco que tem as conjunções específicas das coordenadas. Conjunções subordinadas ou subordinativas, tá? Não tem problema. São aquelas que ligam orações dependentes, indicando a subordinação de uma em relação à outra. Essa outra será a nossa oração principal. Olha esse exemplo. Ela disse que gosta de música pop. Quando eu falo ela disse, que é a primeira oração nossa, eu não poderia botar um ponto aqui, por exemplo. Ela disse, tá vendo? Disse o quê? Essa frase fica incompleta, tá? Então, ela precisa de uma outra, que é a nossa subordinada, que está aqui, ó. O que ela disse? Que gosta de música pop. Tá vendo? Eu não posso chegar perto de ninguém e falar que gosta de música pop. Ou ela disse, tá vendo? As pessoas vão me achar doido, né? Disse o quê? Que gosta de música pop não tem sentido nenhum. Então, uma depende da outra, tá? Por isso são subordinadas, ok? São várias subordinadas. Nós temos subordinada adjetiva, a subordinada substantiva e as subordinadas adjetivas. Vai ter uma aula específica para cada tipo de oração, tá joia? Voltando para cá. Vamos ver, então, quais são as conjunções coordenadas ou coordenativas. Primeiro, aditiva. Qual é a função da conjunção coordenada aditiva? Ela expressa adição, como o próprio nome diz. É só lembrar da matemática. Matemática, adição é soma, é inclusão, tá? Exemplo, ela entrou na loja e comprou roupas, tá vendo? Ela fez isso. E ela fez mais isso daqui, ó, comprou roupas. Então, eu estou somando as ações que ela fez. Por isso que ela é aditiva. Tá? Ela é bem simples. Isso é bem simples, tá, gente? Adversativa. A adversativa estabelece uma relação de contraste, de oposição, de restrição. Ó, estudou muito, mas não passou no exame. Então, se ele estudou muito, né, ou ela estudou muito, a gente espera que passe,
Mas aqui aconteceu o contrário, tá vendo? E quando dá essa ideia contrária, a gente inicia essa ideia com uma conjunção adversativa, tá? Eu poderia colocar aqui mas, porém, contudo, entretanto, são várias as conjunções que têm o mesmo valor, tá? Próxima. Alternativa. Apresenta uma opção ou escolha, tá vendo? Como o próprio nome diz, é uma alternativa, tá? Alternativa é o quê? Eu posso ter isso ou aquilo, escolher isso ou escolher aquilo, né? Exemplo. Ou você estuda para a prova ou fica de recuperação. Essas são as alternativas. Ou você estuda ou você reprova. São essas duas possibilidades. Alternativa, tá? Próxima. Conclusiva. Indica uma conclusão. Tá vendo? É muito óbvio isso, tá? Indica uma conclusão. Uma ideia para concluir a outra, né? Então, ó, indica uma conclusão resultante do que foi expresso anteriormente, antes. Estudei muito. Se ele estudou muito, portanto, vou me sair bem na prova. Tá? Essa é a conclusão óbvia, tá? Eu gosto muito de um exemplo que fala assim, as árvores balançam, logo está ventando. Se todos nós olharmos para uma árvore que está balançando, a gente vai imaginar a mesma coisa, que está ventando. Todo mundo tem uma conclusão óbvia, é o vento, tá? Por isso é conclusiva, tá bom? Continuando. Explicativa, como o próprio nome diz, ela fornece uma explicação ou justificativa para o que foi mencionado anteriormente. Então, olha aqui, ó, ele foi aprovado no concurso, pois se dedicou aos estudos. Tá vendo? Esse pois aqui está explicando, é explicativo, ó. Ele foi aprovado no concurso porque se dedicou aos estudos. Isso aqui explica o que ele disse antes, tá? Então, veja bem, as conjunções coordenadas, né, ou coordenativa, tanto faz, tá? Ela se restringe a essas daqui. É muito simples. O próprio nome já explica, só você entender. Ó, aditiva é soma, ela vai acrescentar. Fez isso, e isso, e isso, e isso, vai somando, vai acrescentando, tá? Ele fez isso, mas também fez isso, mas também fez isso, tá vendo? Mas também é aditiva, tá? Agora, quando ela estabelece um sentido contrário, estudou muito, era para passar, mas não passou. Então, esse mas não passou estabelece um sentido contrário daquilo que a gente espera. Por isso é adversativa, tá? A outra é alternativa. O próprio nome já diz, sabe? Ou isso ou aquilo. Ora faz isso, ora faz aquilo. Ou seja, são vários os exemplos de alternativa, não é? A outra é conclusiva e explicativa. Grave uma coisa. Conclusiva vai concluir, explicativa vai explicar, tá? Se você conseguir substituir a conjunção por porquê, o exemplo que eu dei aqui foi, ele foi aprovado no concurso, pois se dedicou aos estudos. Pois se dedicou ao estudo. Porque se dedicou aos estudos. Então, se eu posso trocar por porquê, vai ser sempre explicativa. Toda vez que você conseguir colocar o porquê, explicativa. E a conjunção logo é específica da conclusiva. Se você conseguir trocar a conjunção pela conjunção logo, não tenha dúvida, vai ser conclusiva. Grave isso. O exemplo que nós demos aqui foi: estudei muito, portanto, vou me sair bem na prova. Estudei muito, logo vou me sair bem na prova. Entendeu? Se eu posso colocar o logo, é porque eu tenho certeza que ela é uma conclusiva, tá? Tenha uma atenção nas conjunções que a gente vai ver agora, que são as conjunções subordinadas. Elas são decisivas. Ela tem um grau de importância enorme nas provas que a gente faz. E essas provas que vocês estão se preparando para fazer, seja vestibular, seja Enem, seja concurso público, tá? As conjunções são primordiais. Acompanhe uma a uma que eu vou falar aqui e entenda uma coisa: as conjunções, elas vão estabelecer sentidos. Cada uma delas tem um sentido, tem uma intenção, tá? Ela vai introduzir uma informação, a informação que vai vir. Vai falar sobre o que essa oração? Vai falar sobre tempo? Vai ser a finalidade? Vai ser a causa de alguma coisa? Vai ser a consequência de alguma coisa? Essas informações é que as conjunções vão estabelecer.
E se você domina as conjunções, entendendo esse sentido, esses significados, aí você vai conseguir entender melhor um texto, aí você vai conseguir produzir melhor um texto, tá? Por isso é muito importante que você acompanhe esse pedaço da aula aqui, acho que é o mais importante de todos, tá bom? Vamos lá. Olha, conjunções subordinativas. 1. Causais. Elas introduzem a causa ou motivo da ação expressa na oração principal. Tá vendo? É ela que vai dizer qual foi a causa. Exemplo. Como choveu muito, as ruas ficaram alagadas. Então, repare. A causa pela qual as ruas ficaram alagadas foi isso aqui, ó. Foi por causa das chuvas. Choveu muito. Então, como choveu muito, as ruas ficaram alagadas. Essa é a causa. Tá vendo? A conjunção, ela pertence a essa oração aqui. Como choveu muito, tá? Então, entenda isso, tá, gente? Ó, essa conjunção, daqui a pouquinho eu vou mostrar o quadro com as conjunções todinha para vocês. Ó, não fiquem preocupados. Mas, olha, a conjunção como... Então, olha, a conjunção como introduz essa oração toda aqui. Como choveu muito, as ruas ficaram alagadas. Próxima. Concessiva. A concessiva expressa uma ideia de concessão ou oposição em relação à oração principal. Se vocês entenderam a adversativa, a concessiva é muito próxima, tá? Tem um sentido muito próximo com essa ideia de oposição. Olha só o exemplo. Apesar de estar cansado, continuou estudando, tá? Então, olha só, ele continuou estudando mesmo estando cansado. Se ele estava cansado, talvez não fosse para estudar. Essa é a ideia de oposição, de contrário, tá? Mas, se ele estava cansado, ele mesmo assim continuou estudando, tá vendo? Mesmo estando cansado, embora estivesse cansado, todas essas conjunções são concessivas, ok? Da ideia contrária. 3. Condicionais. Aqui também o próprio nome ajuda muito a gente entender, tá? Se é condicional, vai estabelecer uma condição, tá vendo? Se é causal, vai estabelecer uma causa. A concessiva vai estabelecer uma concessão e por aí vai, né? Vamos ver os exemplos. Se você estudar, vai se sair bem na prova. Olha aqui como é que é bem simples isso, ó. Você vai se sair bem na prova em que condição, tá? Ou apenas nessa condição. Se você estudar apenas com essa condição, é que vai se sair bem na prova. Então, esse se aqui é condicional, é a nossa conjunção subordinativa condicional, tá? Fique atento, por quê? Porque o se pode ser pronome também, não é? Pode ser pronome, pode ser uma conjunção integrante, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, na verdade, algumas palavras exercem funções diferentes, vai depender muito da frase em que ela está inserida. Próximo. Comparativa. Tá vendo? Ó, o próprio nome já diz pra gente, vai comparar. Ó, estabelece uma comparação entre dois elementos na oração principal. Olha aqui, ó. Ele é mais alto do que eu pensava, tá vendo? Essas são as conjunções comparativa, que vai estabelecer uma comparação entre os elementos aí. Não tem muito... Conformativa. Indica uma conformidade, tá, gente? Ó, indica que a oração subordinada expressa uma informação que está em conformidade com a oração principal. Ou seja, ela fez tudo conforme foi instruída, tá vendo? De acordo com a instrução. Então, ou seja, existe uma conformidade ainda. Não tem nem como errar essa, porque a própria conjunção conforme já indica pra gente que tipo de conjunção é essa, né? Conformativa, tá? Fique muito ligado nisso, tá bom? Muitas das questões de língua portuguesa, nessas provas aí, uma simples atenção na leitura, por isso que eu falo que leitura é incrível, leitura é fundamental para qualquer prova. Se a gente lê e vai entendendo o sentido, o significado das palavras, facilita muito a nossa vida, tá? Então, leia com muita atenção, sempre, tá? Vamos lá, próxima. Finais. Ó, expressam a finalidade, o objetivo da ação expressa na oração principal. Estudamos muito, olha aqui, ó, estudamos muito com que finalidade? Para que nós estudamos muito? Tá vendo?
para que possamos passar no exame. Então, essa é a finalidade. Por isso que a gente usa o para que possamos passar no exame. Proporcionais. Iniciam orações que exprimem relação de proporção, de concomitância. Quanto mais você estuda, mais sábio fica. Tá vendo? A proporcionalidade, se eu aumento aqui, quanto mais eu tenho que aumentar aqui, mais sábio fica. Tá? Muito simples isso. Temporais. O próprio nome diz, tá vendo? Eu não preciso ser um expert para entender que temporais, vou falar de tempo, tempo cronológico, tá? Estabelece uma relação de tempo entre a ação expressa na oração principal e a oração subordinada, tá? Então, quando ele chegou, todos já tinham ido embora. Quando que eles foram embora? Em que momento que eles foram embora? Sabe? Que hora? Em que momento? É o tempo. A oração vai informar o tempo, quando que isso aconteceu. Ó, quando ele chegou, tá? Por isso que é temporal. Joia? Consecutiva. Consecutiva é a consequência. Existe a causal, que é a causa, e a consecutiva, que vai ser a nossa consequência. Vamos ver. Iniciam orações que indicam consequência. Então, ó, ele gritou tanto, qual foi a consequência? Ó, que ficou rouco. Tá vendo? Essa foi a consequência por ele ter gritado tanto, tá? A gente vai ver agora as conjunções integrantes, porque diferente das adverbiais, né, das subordinadas adverbiais, as conjunções integrantes, que é somente o que e o se, tá? Elas não estabelecem uma relação de sentido, como nós acabamos de ver nas outras. A conjunção causal estabelece o sentido de causa, a temporal de tempo, a final de finalidade. Nas conjunções integrantes, isso não acontece, ela não tem um valor semântico, ela não tem um sentido, um significado isolado, tá? Vamos lá ver. Ó, relaciona as orações sem estabelecer uma relação semântica específica, foi o que eu falei, tá? Não tem sentido nenhum aqui. Ó, então, as conjunções integrantes, elas introduzem orações subordinadas que exercem função de substantivo. São as orações subordinadas substantivas. Essas são as orações subordinadas substantivas. As conjunções integrantes, elas vão sempre iniciar uma oração subordinada substantiva. Eu falei ainda há pouco nessa aula que eu estou preparando as aulas sobre orações subordinadas adjetiva, adverbiais e substantivas. Cada oração desempenha o papel de uma. Eu tenho uma oração que vai desempenhar o papel do adjetivo. Eu tenho, que são, aí seriam as orações subordinadas adjetivas, tá? Eu tenho oração que vai desempenhar o papel de advérbio, são as adverbiais, que vão se utilizar das conjunções que nós vimos aqui agora, causal, temporal, consecutiva, tá? E temos as orações subordinadas substantiva, que ela vai desempenhar o papel de substantivo, tá bom? E eu quero já dizer para vocês o seguinte, substantivo é nome, tá? Nome pode ser substituído por pronome, essa é a função do pronome, substituir o substantivo. Se não viu a aula de pronome, vai lá assistir a aula de pronome, tá bom? Portanto, quando eu falo que Maria foi na festa, ela foi na festa, ela substituiu Maria, pronome, tá legal? Eu posso pegar uma oração inteira substantiva e substituí-la pelo pronome isso ou disso, né? A menina disse que não vai na festa. Esse que é a nossa conjunção integrante. A gente vai ver já já. Mas repare que eu posso pegar essa oração toda, que não vai à festa, e tirar e colocar a menina disse isso. A única oração que a gente pode trocar por isso são as substantivas. As adverbiais não é possível e as adjetivas também não. Então, quando você tiver dúvida se uma oração subordinada, se ela é adverbial, se ela é substantiva ou se ela é adjetiva, primeira coisa, troca por isso. Se der certo, é porque ela vai ser substantiva. E vai estar começando ou com o se ou com o que. Ok? Vamos para a tela. Então, ó, introduz orações subordinadas que exercem função de substantivo. São as orações subordinadas substantivas. Aí tem o exemplo aqui, ó, o que e o se, né? Exemplo. Não tinha vergonha de que
conhecessem suas fragilidades, tá vendo? Esse de que conhecessem suas fragilidades é a nossa oração substantiva, tá? Esse que aqui, repara que ele não tem nenhum significado igual às outras que nós vimos anteriormente, tá? Ele serve apenas para completar, para ligar essas orações aí, completando elas, tá? Que não tinha vergonha de quê? De que conhecesse suas fragilidades. Não sei, não sei o que. Se quero ir à praia. Repare que esse se aqui, ele inicia essa nova oração, a oração subordinada aqui. Tá vendo? Ela é uma substantiva. Olha só, eu vou trocar a de cima pelo pronome isso, tá? Não tinha vergonha disso. Perfeitamente, tá vendo? Não sei isso. Isso comprova que essas duas orações, elas são subordinadas substantivo, porque eu posso trocá-las pelo pronome isso. É isso que eu quis dizer aquela hora. Ok? Olha, eu trouxe aqui, depois vocês dão uma pausa e olhem bem para vocês analisarem, um quadro com as principais conjunções. Ok? Aqui nós temos aqui, ó, das coordenadas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, tá? O conceito, ó, aditiva, passa a ideia de adição, de soma, ok? E os exemplos aqui das conjunções, e, nem, também, bem como, não só, mas também, todas essas aqui dão ideia, tá? De adição, e aqui as de baixo, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, tá? Depois vocês dão uma pausa aí e dão uma olhadinha. E aqui, eu coloquei a classificação e principais conjunções subordinadas, subordinativas. Aqui são as integrantes, tá? Lembrando que as integrantes, elas iniciam orações substantivas, ok? E as daqui, ó, são adverbiais, tá vendo? Todas adverbiais. Cada uma com o seu sentido, com o seu significado, estabelecendo uma relação de causa, de comparação, de condição, e por aí vai, aqui para baixo aqui. Tá bom? Depois vocês dão uma pausa também e dá uma olhada com calma. E como sempre, eu estou trazendo aqui mais um exercício para a gente resolver sobre esse assunto, tá? Eu preparei alguns exercícios que eu já estou gravando aula, já vou publicar uma já, que eu comecei a responder as questões do Enem. A gente vai resolver várias questões do Enem, principalmente a do ano passado, tá? Vou ver se eu consigo fazer uma série de vídeos para resolver todas as questões de linguagem, de língua portuguesa, para ajudar você que está se preparando para as provas do Enem e outras provas também, tá bom? Então vamos ao exercício, vamos olhar, tá? A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Aqui ele já deixa claro que o exercício trata de coesão textual. Lembrando que as conjunções, elas são importantíssimas para um texto coeso. Vamos ler. Agora sim, ó, analisando o trecho, acontecendo de um cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de... Aí nós temos aqui, ó, finalidade, oposição, condição, consequência e proporção, tá? Vamos aqui ao texto. Não há necessidade de ler o texto todo, eu vou ler só a parte que nos interessa. Olha aqui, ó. Acontecendo, eu vou até o ponto, tá vendo? Eu vou marcar o período todo. Acontecendo de um cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira coisa séria. Vira séria. Então, olha só. O rato deixa de fazer essa vocalização em que condição? Tá? Ó, se isso aqui for feito, acontecendo de um cientista provocar um dano em um local específico no cérebro dele, tá vendo? Aí sim ele vai deixar de fazer essa vocalização, somente se isso aqui acontecer, ou seja, nesta condição. Se o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização, tá vendo? Não é bicho de 7 cabeças, tá? Então nós temos aqui uma condição para que isso aqui, para que o rato deixe de fazer a vocalização, tá? Para que isso aconteça. Então, vamos lá, voltar no nosso exercício, ó. É finalidade? Finalidade é objetivo, não é essa. É ideia contrária? Não. É condição? Sim, ó.
pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos, tá vendo? Só isso. Essa é a condição para que não haja a vocalização. É a consequência, o resultado, tá, de alguma coisa? Não. É a proporção? Muito menos. Então, a resposta nossa correta é a letra C, tá? Isso vai muito da leitura, saber quais são as funções das palavras, sentido, significado das palavras, das conjunções, dos pronomes e por aí vai, tá? Aí a prova se torna bem fácil se a gente domina esse assunto. Meu conselho é, assista essa aula 2, 3, até você dominar bem, entender que as conjunções, elas têm um sentido, têm um significado, as conjunções adverbiais, que a conjunção que e se, elas, quando iniciam orações substantivas, elas não têm sentido, elas não têm significado nenhum, tá legal? Fique bem atento a isso, às conjunções, lembrando os pronomes relativos, pronomes oblíquos, primordiais também, tá bom? Espero ter ajudado. Muito obrigado mesmo por assistir essa aula e até a próxima.